Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, eu sou Ana Carolina Praça, sou psicóloga e esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando em 2024, já com várias novas ideias em vigor. Conforme eu fui colocando no meu Instagram, então se você não me segue lá, já vai lá, @psi.anacarolinapraca, né, que é o praça sem o cedilha, para ficar por dentro de tudo, além, óbvio, dele ser atualizado diariamente. Então, diariamente tem conteúdo lá para vocês. Aqui, nesse canal do YouTube, vão ter vídeos mensais. Todo dia, primeiro do mês, vai ter o que eu chamo de aula aberta, que é o vídeo um pouco maior da gente aqui conversando sobre algum conteúdo específico. Então, ao longo de janeiro, eu fiz um esquenta com alguns vídeos que são chamados de vídeos de gaveta, que eram vídeos que eu já tinha pronto para postar lá no Instagram, mas que com essa reformulação dos conteúdos eu trouxe para cá para fazer esse esquenta, dar uma movimentada aqui nesse canal, para a partir agora então, de 1º de fevereiro, ter esse novo esquema de vídeos mensais sobre temas, né, que tenham a ver com escola, educação, desenvolvimento infantil típico e atípico, enfim, que é a minha praia, eu tenho certeza que é a sua aí também. E hoje o tema escolhido para abrir aqui os trabalhos são diretrizes norteadoras para a educação infantil. Escolhi trazer esse tema aqui nessa data, né, início de ano letivo de 2024, para nortear já, para dar uma luz aí para o que está por vir. E comecei pensando em trazer algo relacionado à educação infantil, porque eu considero que aqui no Brasil a educação infantil ainda precisa quebrar alguns paradigmas, ainda precisa quebrar algumas barreiras, sair do campo assistencialista, onde ela foi criada e onde ela viveu por décadas, e começar a se apossar, digamos assim, do campo educativo. Então, por muito tempo, como eu disse, a educação infantil, creche, pré-escola, foi vista como um lugar de depósito para que as crianças ficassem enquanto seus pais trabalhavam. Antes disso, era a responsabilidade da mãe, e depois, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, aí surgiram nessas instituições que hoje já são um direito de toda criança, né, dentro da faixa etária, assim como a educação básica também, e independente da mãe trabalhar ou não. Então, muitas vezes, como psicóloga escolar, eu ouço o argumento: nossa, mas essa mãe nem precisa, porque ela não trabalha, ela vem aqui de biquíni, deixa a criança e vai para a praia. Mas é um direito da mãe ir para a praia, bem como é um direito da criança frequentar um espaço de educação. Então, para a gente começar aqui esse diálogo, é importante já quebrar essa visão, né? A creche, a pré-escola é um ambiente de educação. Então, dependendo ali do contexto, vai oferecer também cuidados, né? Vai oferecer o banho, a alimentação, mas o foco não é mais assistencialista, o foco é educacional. E já que a gente está falando, então, de educação infantil, de criança ali bem pequena, a gente não pode começar falando de outra diretriz que não seja relacionada ao brincar. Então, na educação infantil, a primeira diretriz é não desassociar o aprender do brincar. A criança, ela aprende brincando, de fato, não é só um jargão, né? Então, quando a criança está brincando, ela vai construir conceitos, ela vai aprender modelos ali de comportamento, modelos de conceitos que vão ajudar ela depois, posteriormente, a ir construindo aprendizado em cima de aprendizado. Então, a educação infantil vai ser o que vai fundamentar ali daquela base para que outras aprendizagens vão sendo construídas posteriormente. A segunda diretriz que eu quero trazer aqui para vocês é que o ambiente de educação infantil deve ser um ambiente que estimule a curiosidade, que estimule com que a criança seja ativa nesse processo de aprender, de resolver problemas, logicamente, né, dentro do esperado para a faixa etária. Mas o adulto ali, o educador, o professor,
ele tem que proporcionar um ambiente que facilite e que motive a criança a querer descobrir como pegar tal brinquedo, como encaixar as peças, como resolver tal questão. Então, o ambiente ele tem que proporcionar esse campo de descobertas e o próprio ambiente e o adulto que está ali, né, direcionando, tem que estimular essa curiosidade. E muito desse estímulo à curiosidade vem da valorização da produção da criança. Então, valorizar o que aquela criança construiu, valorizar o que ela fez, para que ela se sinta cada vez mais motivada a continuar produzindo e construindo em cima daquilo. A terceira diretriz que eu trago aqui para vocês tem muito a ver com a anterior, que é sobre o papel do professor. O professor deve ser um estimulador, ele deve criar o ambiente, ele deve pensar qual é o objetivo com aquelas crianças. E a partir desse objetivo, ele colocar no ambiente os objetos, né, os brinquedos, os jogos, posicionar as cadeiras e todos os outros itens que tem na educação infantil de acordo com o que ele quer que a criança aprenda. Só que ela vai ter o papel ativo nessa aprendizagem. Então, o professor ele vai proporcionar as condições para que a criança ativamente construa essa aprendizagem. E a quarta e última diretriz que eu trago aqui para vocês é em relação também ao adulto estimular a observação das diferenças, elencando ali, né, pontuando o quanto isso não tem nada a ver com uma questão de hierarquia de valores, hierarquia de habilidades, porque lá na primeira infância, quando pequenos, que as crianças já vão começar a aprender que as diferenças existem e que isso não faz ninguém ser superior ou inferior a ninguém, que é só algo natural da vida humana. E esse ponto é muito importante porque, assim como todo comportamento, o preconceito, a discriminação, ele também é aprendido. Então, nós adultos temos que nos policiar a todo momento, porque ainda que a gente não verbalize algo, que a gente consiga ter mais esse filtro, digamos assim, do que a gente diz, que a gente também tome conta do nosso comportamento, para que a gente não acabe sendo discriminatório com alguém na frente da criança. Como, por exemplo, já aconteceu diversas vezes de eu observar na rua, de estar, né, uma família passando na rua com a criança e tem um morador de rua logo à frente, a família atravessar ou passar longe, né, passar no meio da rua, que é algo que a gente ensina para a criança que não pode, mas para não passar ali próximo ao morador em situação de rua. Então, a mãe pode não falar nada, pode estar conversando outras coisas ali com o filho naquela situação, mas esse comportamento já ensinou que não é confortável, que não é confiável passar perto daquela pessoa. Então, a gente acaba ensinando esse comportamento discriminatório. Ou quando a gente, dentro da escola, tem uma criança com alguma deficiência, por exemplo, e a gente acaba ponderando, não, mas deixa que fulano não vai conseguir fazer isso. A gente vai ensinando também um comportamento discriminatório. Então, quando a gente vai distribuir atividade, a gente nem verbaliza nada, mas a gente dá folhinha para todas as crianças, mas para aquela criança que tem síndrome de Down, por exemplo, a gente não dá a folhinha. Né? Os outros alunos já estão percebendo que aquele aluno é diferente, que ele não faz a atividade. Então, a gente acaba colocando valor no que a gente faz e a criança vai aprendendo isso como uma observação da diferença, mas na cabeça da criança, que é um mundo de fantasia e de criatividade, ela vai explicar isso de uma forma fantasiosa. Então, nós adultos temos que tomar cuidado, mas apresentar sim as diferenças que existem no mundo, mas sem colocá-las numa hierarquia. Então, essas foram as diretrizes, mas eu não posso encerrar esse vídeo sem fazer uma ponderação, né? Na verdade, retomando algo que eu falei aqui ao longo do vídeo, que é deixar a criança construir a aprendizagem de forma ativa, deixar que a criança assuma o protagonismo da aprendizagem, né? Que ela tenha um papel realmente ativo dentro de sala de aula, dentro da escola,
não significa que eu, educador, não vou ter um plano, não vou planejar a atividade. Significa que eu tenho que ter muito claro os objetivos com aquelas crianças dentro da minha cabeça, no papel também, né, que a gente sabe que escolas são feitas de registros, né? Então a gente precisa ter isso tudo muito claro, exatamente para que a gente consiga criar esse ambiente, colocar os objetos, os brinquedos que vão favorecer aquela aprendizagem que eu quero direcionar, mas sem eu estar ali o tempo todo impondo aquela brincadeira, sem eu estar toda hora verbalizando como eu quero que a criança faça, o que eu quero que ela pegue. Se eu quero, por exemplo, que as crianças brinquem de massinha, eu sei que eu tenho que deixar a massinha ao alcance das crianças. Eu não preciso ficar o tempo todo no meio de um monte de estímulos direcionando que a criança precisa escolher a massinha porque é o que eu quero trabalhar. Então, eu tenho um papel ativo na construção do ambiente e a criança vai ter o papel ativo na construção da aprendizagem. Bom, e esse foi então o vídeo de hoje, a abertura da aula aberta aqui no YouTube. Para quem nunca havia assistido uma aula aberta minha, que geralmente era realizada lá no Instagram, no formato de live, estão todas lá salvas, então tendo curiosidade, querendo ver se tem algum outro assunto que interesse também, só dá uma passadinha por lá. Vou deixar o Instagram também aqui embaixo para vocês irem lá e conhecerem um pouco mais do que eu falo no dia a dia. Então, as aulas, geralmente, eu gosto que sejam com conteúdo realmente, de fato uma aula, sem enrolação, mas que sejam objetivas e com aplicabilidade para o dia a dia. Então, eu espero que tenha atingido esses objetivos aqui hoje com vocês. No dia 1º de março, teremos uma nova aula aberta aqui. Enquanto isso, você pode ver e rever essa aula aqui de hoje quantas vezes vocês quiserem. O vídeo vai estar aqui público no YouTube e também tem outros vídeos aí já postados anteriormente num outro formato, mas também à disposição de vocês. Qualquer coisa, estou online lá no Instagram, a gente sempre bate um papo lá pelo direct e eu espero o seu. Se tiver alguma dúvida, pode mandar por lá ou pode deixar no comentário aqui embaixo que eu vou respondendo um por um, certo? Então, um beijo e até o próximo vídeo.